Março é o mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal, doença que infelizmente costuma ser silenciosa e por isso a maioria só descobre quando o câncer já está avançado. Para combater essa realidade, o melhor é ter o diagnóstico precoce. Então, para conversar sobre isso, convidamos hoje um médico especialista, gastroenterologista, Dr. Leonardo Bermudes. Bom dia, doutor. Bom dia. Falei correto o seu sobrenome? Certinho, Leonardo Bermudes. Tem o do meio que é mais complicado, mas a gente fica por Mas aqui. aí, como é? O senhor aproveita... Hackbart. Pronto, ainda bem que eu falei só o último nome. Doutor, essa doença, né, é importante, a gente usa o mês de março para dar mais luz, né, para esse assunto, para as pessoas conhecerem mais, mas é importante falar sempre, né, de prevenção. É uma doença que atinge muita gente? Com certeza. A gente tem algumas estatísticas, né, que eu até separei para trazer para a gente aqui, mas para vocês terem uma ideia, atualmente é o terceiro câncer mais prevalente, tanto em homens quanto mulheres no Brasil, né? E pelos dados do INCA, que é o Instituto do Câncer, a estimativa é que a gente vai ter mais de 40 mil novos casos diagnosticados anualmente, né? Então a cada ano. Então a gente vê que realmente é uma incidência bem alta desse número de câncer, né? E aí, existe uma forma de prevenir? Com certeza. E é essa a nossa ideia, principalmente nesse mês, que a gente utiliza para divulgar, então, incentivar o pessoal a entender um pouquinho sobre essa prevenção e a importância, né? Falando sobre a prevenção, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui um pouquinho, né? Que é a diferença entre o exame de prevenção e o exame diagnóstico. É muito comum os pacientes no consultório, quando a gente conversa sobre esse tema, falar, mas doutor, eu não estou sentindo nada. Aí que é o conceito de prevenção. Então é realizar os exames, né, no momento em que você realmente não sente nada. Porque como você mesmo falou aí, previamente, é um câncer silencioso, né? E quando a gente espera o sintoma surgir, é porque aí a coisa já está bem avançada, bem mais complicada. Mas assim, sem sentir sintoma nenhum, quando é que a pessoa deve começar a fazer os exames, né? E quais exames são esses? De uma forma geral, os exames devem começar por volta dos 45 anos. Então, se você tem 45 anos ou mais, homem ou mulher, independente da raça, a orientação é que você comece a realizar os exames de prevenção, tá? Existem outros pormenores, que aí a gente vai individualizar em cada caso, né? Como, por exemplo, se você tem um histórico familiar, principalmente em parentes de primeiro grau de câncer, a gente vai precisar começar provavelmente antes desses exames de prevenção. Se você tem já algum histórico pessoal de algum outro câncer ou uma doença inflamatória no intestino, também, por exemplo, a gente acaba adiantando, né, na idade mais precoce para fazer esses exames. Hoje em dia a gente tem basicamente dois exames de prevenção, tá? Que é a colonoscopia, que eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar, né? E o exame de sangue nas fezes, tá bom? Então a gente pode optar por um desses dois exames. Normalmente, assim, quando a gente conversa sobre isso, as pessoas têm um pouco de terror da colonoscopia, né? Perfeito. Tanto do preparo, porque você passa horas, né, passando um pouco mal, quanto medo mesmo do procedimento em si. Mas é importante saber que é muito melhor você passar por um momento desse e ter uma segurança e uma vida com qualidade do que você fugir do exame que pode te salvar, né? Perfeito, com certeza. Com certeza, é isso. E aproveitando para falar sobre o exame da colonoscopia, realmente eu acho que o preparo é o que, na maioria das vezes, acaba sendo um pouco desagradável. Exatamente. O exame em si, o que é importante falar para todo mundo, é um exame indolor, tá? Feito sempre com um tipo de anestésico, sedativo, né? Exatamente, onde o paciente então não vai sentir dor, nem vai estar nada. Dormindo, exatamente, e no final ainda, muitos nem lembram sequer que fizeram o exame. Não é incomum a gente terminar o exame e ir conversar com o paciente, e ele fala, doutor, mas eu já fiz? Então é bem tranquilo, realmente o preparo que ainda às vezes traz um pouco de desconforto. Mas que é importante. Importantíssimo. Falando um pouquinho da estatística ainda, cerca de 85% dos cânceres diagnosticados já são diagnosticados em fase avançada. Então, é uma situação onde a cura cai muito, né? Então, essa é a grande diferença do exame de prevenção. Quando você faz, por exemplo, a colonoscopia, que é geralmente o exame mais indicado atualmente, né? Porque além de conseguir fazer a visualização, você consegue realizar a retirada. Lembrar que geralmente ele surge com aqueles chamados pólipos, que são verruguinhas no intestino. Então você já faz, já visualiza e tira.
E se você visualiza um câncer aí que a gente considera precoce, ou seja, um câncer ainda na fase inicial, muitas vezes você também consegue tratar pela colonoscopia. Então você já resolve e previne, o paciente não vai precisar ser submetido a uma cirurgia, a quimioterapia, radioterapia, internações e por aí vai. Doutor, mas existe também formas, né, da gente ter uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, que pode influenciar numa melhora? Eu não sei se chega a evitar, mas tem influência o estilo de vida com esse tipo de câncer? Com certeza. A gente volta naquela história, né? Eu acho que todo médico fala, tem que ser saudável, tem que modificar o estilo de vida, praticar atividade física, mas a gente sabe que esses são fatores de risco para o câncer de cólon, né? Então a gente sabe que o tabagismo é um fator de risco, o etilismo é um fator de risco, obesidade, e do ponto de vista alimentar, quero chamar a atenção principalmente para aqueles alimentos embutidos. Então, salsichas, salames, presuntos, né? E a carne vermelha também. Eu sei que tem muita gente que gosta, eu particularmente gosto muito também, mas a gente deve evitar o consumo dessas substâncias, né? E aí vai nessa parte, praticar atividade física regular, preferir sempre alimentos que a gente considera in natura, né? Então aqueles hortaliças, verduras, sementes e por aí vai, né? E lembrar de controlar o peso. Mais uma perguntinha. Existe sintomas ou características da pessoa, como por exemplo, quem tem o intestino preso, ou quem tem alguma inflamação ou alguma alergia alimentar, essas pessoas são mais suscetíveis a terem esse câncer? Pois é, quando a gente olha esses outros fatores de risco, né, o que chama atenção para a gente principalmente são aqueles pacientes que têm alguma doença de inflamação no intestino, mas aí são doenças mais específicas, como por exemplo a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, né? Mas quando a gente fala do ponto de vista de outros fatores de risco nesse sentido, a gente tem que individualizar muito, entender cada paciente um pouquinho. E aí quando entra nesses sintomas, né, que a gente estava falando antes, é aquela coisa, quando o paciente já tem sintomas, geralmente já está numa fase muito avançada. Então não é o paciente esperar ter sintoma para poder procurar um médico para fazer os exames. Mas aí quando suspeitar então, né, poxa, eu nunca fiz o exame, ou nem sabia que existia e tal, e comecei a ter sintomas. Então, quando suspeitar, se você começa a ter perda de peso sem nenhum fator aparente, sem nenhum motivo, se tem sangramento nas fezes, se você tem uma modificação do seu hábito intestinal, por exemplo, você tinha um intestino evacuava todos os dias de forma saudável, agora você está ficando mais preso, ou agora está ficando com mais diarreia, por exemplo, coisa que não tinha. Né? E sensação, por exemplo, de uma massa na barriga, coisa que cresceu. O empachamento também pode ser um sintoma, né? Se você tem uma coisa já mais intensa a nível de intestino que está causando uma obstrução, você pode ter esse sintoma também. Doutor, só para finalizar, meu Deus, eu gosto muito de conversar com o médico, porque a gente consulta, né? É bom que você tira todas as suas dúvidas. Para finalizar, a gente conversou sobre o câncer de colo, mas eu vou perguntar também, porque agora, infelizmente, está todo mundo ficando doente com a famosa virose da mosca. Tem como se prevenir dessa virose? Porque também ela é bem gastrointestinal, Perfeito, né? É isso aí. Na verdade, pessoal, essa história da virose da mosca, né, doença da mosca, é que nesses períodos que a gente está vivendo, a gente acaba tendo uma contaminação dos alimentos e das outras coisas por vírus mesmo. Então, você acaba tendo esses surtos, né? A grande importância aqui, pessoal, são as medidas de higiene mesmo. Então, sempre lavar as mãos, cuidado onde você vai guardar os alimentos, olhar bem a data de validade, essas coisas, e é isso. Mas passa por vias aéreas de pessoa para pessoa? Pode ter transmissão de pessoa para pessoa, mas geralmente é o contato com o alimento. Exatamente, da mão contaminada com o alimento, né? A gente chama isso de transmissão fecal-oral na maioria das vezes. Então, é a coisa contaminada. Você encosta na xícara, você encosta no alimento e acaba levando isso aí à boca e acaba tendo o quadro. Doutor, para fechar, onde é que o senhor atende quando as pessoas quiserem saber mais ou entrar em contato com o senhor, procura o senhor aonde? Muito bem. Atualmente eu atendo em 3 locais aqui em Fortaleza, né? No Hospital Monte Clínico, eu posso ser encontrado lá, na Clínica CIAD, que fica no Jório da Escócia, e na Clínica Inova, no Hospital São Mateus, perdão. A Torre São Mateus, Torre Saúde. Ou então também nas redes sociais, né? Perfeito. Porque hoje em dia está todo mundo nas redes sociais. E aí eu tenho certeza que o senhor também posta lá várias dicas de saúde voltadas à sua especialidade. Com certeza. Se quiserem, vai ser um prazer, né?
pode me seguir lá, é @leonardo_hackbart, tá bom? É o sobrenome do meio que é mais difícil, mas... Mas dá para encontrar. Dá para achar. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço.